Olá, você irá assistir a mais um episódio da série Suplementos de Geometria Analítica, SGA. E neste episódio eu vou resolver este problema. Dado o triângulo RST, onde R tem coordenadas 4, 2, menos 2, S, 1, 3, 3 e T, menos 3, 0 e 2, encontre a altura relativa ao lado médio desse triângulo. Bem, eu sou o professor Carlos Opelato e você seja bem-vindo ao meu canal. Então, vamos iniciar. Solução. Eu já fiz aqui o desenho do triângulo. Então, para eu saber qual que é o lado médio, eu tenho que calcular a medida dos três lados. Então, aqui, ó, o vértice R, o S e o T. O lado oposto ao ângulo R é o Azinho minúsculo. Oposto ao ângulo T é o C minúsculo, oposto a S é o B minúsculo. Também eu marquei alguns vetores aqui, o vetor RS, o vetor ST e o vetor RT. Então, calculando a medida dos lados desse triângulo. Então, vamos calcular a medida do lado A. A medida do lado A é o vetor, a distância do ponto S ao ponto T, que é o modo do vetor ST. Como é que se calcula o vetor ST? É T menos S. Então, o modo do vetor T menos S é igual ao módulo do... O T tem coordenadas menos 3, 0 e 2, e o S tem coordenadas 1, 3 e 3. Eu subtraio as componentes correspondentes, x menos x, y menos y e z menos z. Então, menos 3 menos 1, menos 4. 0 menos 3, menos 3. E 2 menos 3, menos 1. Então, o vetor ST tem coordenadas menos 4, menos 3 e menos 1. E o modo dele é a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas componentes. Ó. Menos 4 ao quadrado, menos 3 ao quadrado e menos 1 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 1 ao quadrado, 1. 9 mais 1, 10 mais 16, 26. Então, raiz quadrada de 26. Lado B. O lado B é a distância do ponto R ao ponto T, ou modo do vetor RT. O vetor RT é T menos R. T está aqui, o R está aqui. Menos 3 menos 4, menos 7. 0 menos 2, menos 2. 2 menos menos 2, 2 mais 2, 4. Então, agora vamos calcular o modo do vetor RT, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Menos 7, menos 2 e 4. Todos eles elevado ao quadrado. Menos 7 ao quadrado, 49. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 4, 20. Mais 49, 69. Então, raiz quadrada de 69. Então, o lado C. O lado C está aqui. A distância do ponto R ao ponto S, que é o modo do vetor RS. RS. Então, vamos lá. RS é S menos R. Aqui eu tenho as coordenadas do S, 1, 3, 3, e do R é 4, 2, menos 2. 1 menos 4, menos 3. 3 menos 2, 1. 3 menos menos 2 é 3 mais 2, que dá 5. Então aqui eu tenho o vetor RS, então vou calcular a raiz quadrada, o módulo dele é a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado dá 9, 1 ao quadrado dá 1 e 5 ao quadrado 25. 9 mais 1, 10, mais 25, 35. Como eu quero o lado médio não é o maior nem o menor, é o que está entre os dois. Raiz quadrada de 26, raiz quadrada de 69 e raiz quadrada de 35. São essas as medidas, então vamos colocar aqui. Ó. O menor é a raiz quadrada de 26, que é o lado A. Então aqui é a raiz quadrada de 26. O maior é a raiz quadrada de 69, que é o lado B. Raiz quadrada de 69. Opa, arrumar aqui. E o lado C, ele é igual a raiz quadrada de 35, que é o lado médio. Então, o lado médio é o lado C, que tem medida raiz quadrada de 35. Então, tá aqui. Então, agora nós vamos calcular a distância do T, do ponto T, ao lado RS. Que passa, que eu quero essa altura aqui, ó. Tem que calcular essa altura. Então, a altura será dada pela distância do ponto T ao lado RS. Então, aqui eu tenho o lado RS e o ponto T aqui. Então, a distância do ponto T, a reta que passa por RS. Então, eu estou calculando a distância de um ponto a uma reta, que é dada pelo módulo do produto vetoral entre o vetor RS, o vetor diretor dessa reta aqui, que passa por aqui, e pelo vetor formado pelo lado TS. Então, dividido pelo módulo do vetor RS. O TS é o oposto do ST.
Uma setinha aqui, ó. O TS, então, quem que é o ST? Eu tenho o ST, que é menos 4, menos 3, menos 1. Então, o TS é 4, 3 e 1. Então, como é que se calcula? Primeiro eu vou calcular esse vetor aqui, ó, que é um vetor. O produto vetorial dá um vetor. Esse vetor aqui, que é o produto vetorial entre RS e TS, ele é dado por esse determinante aqui, ó, de ordem 3 por 3. Onde eu tenho na primeira linha os vetores I, J, K. Na segunda linha os componentes do vetor RS, menos 1, menos 3, 1 e 5. Na terceira do TS, 4, 3 e 1. Aí, para calcular esse vetor, eu vou eliminar, esse vetor tem as componentes x, y e z. Eu vou calcular a componente x eliminando a primeira linha e a primeira coluna. Vão sobrar 1 e o 5, 3 e 1. Aí eu calculo um determinante de ordem 2 por 2 com esses elementos aqui, ó, onde o 1 e o 1 é a diagonal principal e o 5 e o 3 é a diagonal secundária. Para calcular o determinante de ordem 2 por 2, eu multiplico os elementos da diagonal principal e subtraio do produto dos elementos da diagonal secundária. Então, 1 vezes 1, 1, menos 3 vezes 5, 15. Para calcular agora já achei aqui, né? 1 menos 15. 1 menos 15, menos 14, a primeira componente. Para calcular a segunda componente, eu elimino a primeira linha e a segunda coluna. Então, vai sobrar o menos 3, o 5, o 4 e 1. Então, eu vou calcular esse determinante. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, só que eu tenho que trocar o sinal. Então, vai ficar mais 3. 4 vezes 5, menos da forma. Menos 4 vezes 5, menos 20. Eu troco o sinal, fico com mais 20. Então, 3 mais 20, 23. Então, eu só troco o sinal na segunda componente. Tá? E para calcular a terceira componente, eu elimino a primeira linha e a terceira coluna. Sobra o menos 3 e 1, o 4 e 3. Menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 9, menos 4, menos 13. Então, aqui eu tenho o vetor. Esse vetor aqui, agora tem que calcular o módulo dele. Então, o módulo desse vetor vai ser quem? Raiz quadrada de menos 14 ao quadrado, que dá 196, mais 23 ao quadrado dá 529, mais menos 13 ao quadrado, que dá 169. Somando todos esses valores aqui, o módulo desse vetor aqui vai ser raiz quadrada de 894. E o módulo denominador, que é o módulo vetor RS, é raiz quadrada de 35, que eu tenho aqui. Tá? Então, logo, a altura é raiz quadrada de 894 dividido por raiz quadrada de 35, que é aproximadamente 5,1 unidades de comprimento. Bem, assim encerramos mais um episódio da nossa série SGA. E você que ainda não está inscrito no meu canal, clique nesse botão aqui à sua direita, faça inscrição. Aqui no card à direita tem um botão que vai te levar para uma playlist de cálculo. Olha, assista. Do lado esquerdo aqui em cima você vai encontrar o último episódio da nossa série e na parte de baixo você tem a playlist completa. Então, nos vemos no próximo episódio, que já será amanhã, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Sopelato.